Salve, salve amigos do Blablalogia, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal do Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um guia do espaço. E nesse programa vamos falar de um tema muito interessante que muita gente pede até para eu fazer vídeo sobre isso, que são os chamados Cosmic Voids, ou vazios cósmicos. Antes de começar esse vídeo, eu queria aí convidar todo mundo do Blablalogia para terça-feira, lá no meu canal, no Space Today TV, assistir à oposição do asteroide Vesta. O asteroide Vesta é o maior asteroide do cinturão de asteroides e vou estar fazendo uma transmissão junto com o pessoal da Bramon, que é a rede brasileira de observação de meteoros, junto com o pessoal do SONIR, que é um observatório que fica na cidade de Oliveira, em Minas Gerais, do Cristóvão Jacques, um grande descobridor de cometas e também de meteoros. Também vai estar participando o Carlos Apodman, da Bramon, vai estar participando o Marcelo Zurita, também da Bramon, e algumas pessoas do Asteroid Day, que é uma instituição, uma congregação de pessoas aí internacionais que tem aí como quase fundador o Brian May. E nós vamos transmitir a oposição do Vesta, que é um momento aí interessante, vai ter palestras sobre asteroides, sobre a geologia dos asteroides, então quem se interessa sobre essa área, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do evento no Facebook e do vídeo onde será transmitido esse evento terça-feira, dia 17 de janeiro, às 22 horas, horário de Brasília. Tá tudo aí na descrição. Dê um pulo lá, você que é do Blablalogia, que vocês vão gostar. Vamos então para o vídeo propriamente dito. Hoje nós vamos falar, como eu falei no começo, dos vazios cósmicos, ou dos Cosmic Voids. Quando a gente fala disso, a gente está falando aí do universo na sua grande escala. O universo na sua grande escala é algo que intriga muitos cientistas. Primeiro porque é muito complicado você observar esses fenômenos ou esses objetos de grande escala, e para você modelar isso, para você simular isso em computadores, precisa ter muitos parâmetros iniciais, muitas condições de contorno iniciais, além de um poderio computacional muito grande para você poder simular e entender. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o universo aí, a gente, nas grandes escalas, né, a gente pode dizer que ele se organiza em galáxias. Essas galáxias se organizam em aglomerados de galáxias e esses aglomerados se organizam em superaglomerados de galáxias, que pode estar aí entre as maiores estruturas do universo. Mas esses superaglomerados, eles não ocupam todo o espaço, existem vazios entre eles e entre as galáxias e tudo mais, existem esses vazios, eles não ocupam 100% do espaço, e é sobre esses vazios aí que eu vou falar um pouco para vocês. Para entender legal esses super vazios cósmicos ou esses vazios cósmicos, a gente precisa contar uma história curta, uma história de 13,8 bilhões de anos, na verdade, a história do nosso universo. Para quem aí segue a teoria mais vigente, que é a teoria do Big Bang, quando o universo se criou, né, toda a matéria estava concentrada num único ponto e a partir dali começou, a partir daquela explosão / expansão, tudo se expandir. Quando a matéria estava concentrada ali, existiam microscópicos vazios entre ela não tomava conta de tudo, e mesmo depois que o universo começou a se expandir, de maneira geral, a matéria no universo pode ser considerada que esteja distribuída de forma uniforme, mas ela não está. Se você analisar bem, você vai ver que em determinadas regiões você tem uma maior densidade de matéria, em outras regiões uma menor densidade de matéria. O que aconteceu foi que essas diferenças, esses vazios microscópicos, quando o universo começou a expandir, eles também se expandiram e acabaram gerando grandes vazios no universo. Como eu falei para vocês, os astrônomos conhecem isso há muito tempo, mas para entender melhor eles precisavam modelar isso de alguma forma. Não é uma tarefa fácil, precisa de dados e precisa de um poderio computacional. Para vocês terem uma ideia, só em 1970 é que começaram a surgir os primeiros modelos aí que explicavam como que era a distribuição de matéria na grande escala do universo, e esses modelos aí baseados na análise de redshift, né, do desvio para o vermelho das galáxias. Os astrônomos conseguiram construir modelos assim, ainda precários na década de 70, mas a partir dali eles começaram a perceber então que essas galáxias, medindo o redshift, eles viam que tinham galáxias que se aglomeravam, ou seja, tinham lugares que a gente tinha maiores aglomerações de galáxias, outros que a gente tinha menores. E isso mudava a densidade da matéria no universo, criando aí então regiões com a matéria mais concentrada e com a matéria menos
concentrada. Então, vamos dizer que o entendimento melhor sobre isso começou aí na década de 1970. A tecnologia foi avançando, os computadores foram avançando e, depois de décadas, os astrônomos conseguiram então construir modelos muito mais detalhados. O modelo que a gente tem hoje vigente aí, que explica o universo em grande escala e que também explica esses vazios cósmicos, é o modelo de 2009, um modelo feito com base nos dados do SDSS, que é um grande levantamento de galáxias. São telescópios específicos para observar galáxias. Então, eles conseguem observar a galáxia, conseguem calcular a distância até essa galáxia. Como que eles calculam isso? Através do efeito Doppler, que é ou a linha espectral vai para o vermelho ou vai para o azul, dependendo se a galáxia está se afastando da gente ou se aproximando da gente. Com isso, eles conseguem então medir as distâncias até as galáxias. Medindo a distância de milhares e milhões de galáxias, eles conseguem montar um mapa da distribuição dessas galáxias. Com isso, eles conseguem retroceder no tempo e criar esses modelos computacionais. Então, o modelo computacional vigente hoje é o de 2009 e está esperando aí para uma grande atualização. Essa grande atualização só vai acontecer quando a gente tiver um equipamento que possa melhorar a precisão na medida dessa distância ou medir distância de mais galáxias, e isso deve acontecer em breve aí com a inauguração de um grande telescópio. Esse telescópio se chama Large Synoptic Survey Telescope, então ele vai ter esse objetivo. Ele não vai ser feito para observar exoplaneta, não vai ser usado para observar planeta, ele vai ser usado para observar galáxias distantes, poder medir esse efeito Doppler, poder medir o desvio para o vermelho e com isso aprimorar e construir um modelo muito mais detalhado de como o universo se comporta nas grandes escalas. Mas aí alguém pode perguntar, né? E aí, qual que é o maior desses vazios aí que a gente consegue identificar no universo? Existe um maior? Existe um menor? Pode ser uma pergunta que vocês queiram fazer. Hoje, o conhecimento que a gente tem, o maior vazio cósmico, né? Esse cosmic void aí que a gente tem no universo é chamado de Giant Void. Os astrônomos não foram muito, como que a gente diz, criativos na escolha do nome. É o gigantesco vazio ou vazio gigante que existe no universo. Ele está localizado a cerca de 1,5 bilhão de anos-luz de distância da Terra e ele tem uma dimensão de 1 por 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro ou de tamanho, né? Como se fosse uma caixa aí, mais ou menos com essas dimensões. Esse aí é o maior vazio que a gente tem conhecido até hoje. Aí você deve pensar, mas isso aí é totalmente vazio? Não, não é totalmente vazio. A densidade, para ser considerada um vazio cósmico, um cosmic void, ela tem que ser cerca de 1/10 da densidade de matéria média existente no resto do universo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Giant Void, esse vazio gigantesco maior do universo, dentro dele existem 17 aglomerados de galáxias, mas da maneira como eles estão distribuídos, a densidade de matéria dentro dessa região do universo é muito baixa e faz com que ele seja considerado um grande vazio, um grande hiato, uma ausência muito grande de matéria. Estudar a distribuição desses aglomerados de galáxias, dos superaglomerados de galáxias, entender o universo na grande escala e entender e estudar os vazios cósmicos é de grande importância para você entender como que a matéria se organizou no universo. Até se você quiser fazer um estudo sobre matéria escura, sobre energia escura, você vai precisar entender sobre isso. Então isso é muito importante, você conhecer esse ramo da astrofísica, para quem quer, para quem gosta disso, né? Porque isso aí explica muito como as galáxias se interagem, como os grandes aglomerados ou superaglomerados de galáxia apareceram, como que eles são distribuídos no universo, como a matéria é distribuída no universo, e isso é muito importante a gente conhecer, está muito ligado com a origem e muito ligado com a evolução do universo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo explicando um pouco sobre o que são os vazios cósmicos, ou os cosmic voids, como que são chamados em inglês. É um tema muito interessante, muito intrigante, que é ligado aí totalmente ao universo na sua grande ou na sua maior escala, na maior escala que a gente consegue estudar. Se você gostou, já sabe, favorita, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Terça-feira que vem, 10 horas da noite, lá no meu canal, lá no Space Today, a transmissão da oposição do asteroide Vesta. Espero todos vocês, todas as informações aqui na descrição. Obrigado e fui!